Olá pessoal, vamos iniciar aqui sobre as fontes do direito, né? E aí sobre as fontes do direito penal. As fontes do direito penal são as origens e os meios pelos quais o direito penal surge e se manifesta. Então, fontes materiais diz respeito ao meio de produção do direito, nesse caso aqui, direito penal. Então, as fontes materiais é quem cria o direito, no nosso caso específico, o direito penal, né? Então, no Brasil, a União, por meio do seu poder legislativo, né, por meio dos deputados e senadores eleitos pelo povo. E a base legal está o artigo 22, inciso 1º da CF, da Constituição Federal. E aí tem alguns exemplos que também no artigo 22 e seus respectivos incisos, né, principalmente o inciso 1º, ele trata de competências. Então lá você vai poder ver as competências sobre essa questão de legislação, quais as leis que a União pode elaborar. Então, a gente ainda tem uma outra divisão que são as fontes formais, que é a lei, é na prática a lei. A única que cria pena, a única que cria crimes e culmina penas, né? Com base aí no princípio da legalidade, também, artigo 5º, inciso 39. E também tem as mediatas, né? Que aí entra aqui o direito consuetudinário. E dentro dessa terminologia, dentro desse conceito de direito consuetudinário, nós temos os costumes, as jurisprudências e a doutrina. Então, resumindo aqui, só voltando, nós temos aí, ó, as fontes do direito penal. No seu conceito formal é a lei, a própria lei. Mas em seu sentido material, a gente já pensa no seguinte, a gente já pensa na questão da criação, quem cria, de onde vem. Então aqui é a União que elabora as leis penais, né, e leis federais. Então você consegue ver essa atribuição no artigo 22 da Constituição Federal. E aqui nós temos o princípio, nós temos o conceito primário. E aqui nós temos aqui, ó, as fontes formais, a lei única que cria crimes e penas, ainda no conceito primário, né? E no conceito secundário nós temos, eu não coloquei aqui, mas nós temos o direito consuetudinário, que aí envolve os costumes, a jurisprudência e a doutrina, né? Então nós temos aqui o conceito secundário de direito, e dentro desse conceito abrange o direito consuetudinário, e também temos que estudar os costumes, jurisprudência e a doutrina. O direito consuetudinário, ele é basicamente um direito que surge à medida com que uma certa ação ela é feita, ela é habitualmente utilizada na sociedade, executada na sociedade, e aquilo fica normal. Aquilo fica normal, e aí quando se há uma vacância na lei, o legislador ele olha primeiro para a lei, para a fonte formal. Não tendo como solucionar esse litígio judicial, ele vai olhar para o direito consuetudinário, para o que a sociedade vem achando, ou como a sociedade pratica
aquela ação, né? Se é comum, se não é. Então a sociedade é vista nesse sentido pelo magistrado para tomar certa decisão. A exemplo disso, uma cidade que não usa o capacete, por exemplo, né? Geralmente interiores. Então para aquela cidade ali é normal. Então o juiz ele poderia usar desse artifício para aplicar alguma medida, alguma lei, né? Só que nesse caso é diferente porque nós temos aí uma lei federal que obriga o uso de capacete em todo o território nacional. E no caso do jogo do bicho também, que hoje é bem comum, pessoal, praticar esse tipo de jogo, né? Jogo do bicho. Para muitos é comum. Mas isso faz parte do costume das pessoas, da sociedade. Então, o legislador, ele não tendo a lei, ele vai analisar para os costumes, ele vai analisar a doutrina, ele vai analisar a jurisprudência, que é no caso decisões de tribunais superiores. E passando aqui nós temos um resumo esquemático. Resumo esquemático: fontes do direito penal. Fonte material é quem cria a união. Fontes formais imediatas é a lei. Fontes imediatas são os costumes, jurisprudência, doutrina e princípios. Essas fontes formais imediatas, que são os costumes, jurisprudência, doutrina e princípios, aqui nós temos o conceito consuetudinário. Aqui abrange o conceito consuetudinário. Então, a palavra direito consuetudinário abrange esses princípios aqui. Ok? Então, é um assunto muito simples, né? Ainda deixo aqui um encerramento. A lei é a principal fonte do direito penal. Se gostou da aula, inscreva-se no canal, ative as notificações. Sempre estarei colocando dicas aqui no nosso canal para que a gente possa entender um pouco mais sobre alguns direitos, e direito penal e direito constitucional principalmente.